Você, meu amigo empresário, funcionário reclamando de salário, funcionário bravo com a situação da empresa. E aí, como gerir esse tipo de situação? Acompanhe conosco esse vídeo. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, João Razini, juntamente com meu amigo MH, nós somos dois ex-executivos de multinacional e ex-expatriados. E atualmente nós ajudamos as empresas a entender se o seu negócio dá dinheiro e a dobrar as suas retiradas. Tudo bem, MH? Tudo beleza, João. Pior do que funcionário brabo é funcionário desmotivado e fazendo fofoca, criando pecuinha. Exatamente. E a desmotivação ela vem atrelada a uma, eu vou colocar aqui uma reclamação, né? E eu fui bem direto ao ponto no início do vídeo, falando da questão de reclamação, reclamando de salário, mas é muito mais que isso, Uhum. né? Quando a gente fala de uma visão do funcionário de salário, né? É isso que você falou, é a desmotivação, entendeu? Às vezes o cara não está reclamando do salário. Às vezes o salário não é o problema, Uhum. né? Mas aquele ambiente, aquilo que está sendo vivido no dia a dia, nos bastidores, aquele sim é o problema. É. Né? O salário é a energia que ele recebe de volta, né? Então ele bota um esforço, às vezes de trabalho, às vezes emocional, às vezes o ambiente não está muito legal e ele recebe um retorno que é o salário, o monetário. Exatamente. E aí, se aquelas duas coisas não estão equilibradas, você vai ter uma reclamação, uma desmotivação, uma sensação de injustiça. E aí, aí não é junto legal. a isso, você pode descobrir algumas coisas também. Você pode descobrir aquele funcionário, aquele colaborador que é o líder negativo. Porque ele, nessa situação, ele vai contaminar os demais. E isso não é bom também. Exato. Né? Então, a gente foca muito nessa questão do salário, mas muitas vezes não é o salário o problema. Né? A gente vê muito isso em grandes corporações. Né? Muitas vezes o colaborador, o sênior, tem um salário razoável, tem um salário que condiz com a função, mas a atividade em si que está desempenhando não está agregando valor para ele naquele momento. Né? E isso vai gerar infelicidade. E se gerar infelicidade, vai vir essa desmotivação que você falou. E se gerar essa desmotivação, isso vai contaminar os demais, querendo ou não. Sim. Né? E aí vem a pergunta, como gerir isso? Até porque o salário, vamos partir do princípio que, salvo ali pequenos desvios padrão, o salário ele é mercado. Certo? Concordo. Então, às vezes, Sim. tem empresa que paga um pouco mais, tem empresa que paga um pouco menos, mas né, um analista administrativo, uma empresa de X setor, de Y tamanho, vai pagar parecido entre Vai mudar de região para região? Vai, lógico, mas nós não estamos entrando nesse mérito, sim. né? Então, o mercado ali envolve a região também. Então, enfim, o que é a pessoa, se ela está falando de salário, na verdade, ela está comunicando espaço para crescer. Espaço para crescer. Então, se ela simplesmente fala, me pague mais, está pagando muito pouco. Existem formas de você verificar isso, se você realmente está pagando pouco para aquela função. Né, através do mercado. E aí você pode julgar caso a caso, se a pessoa ela é acima da média, merecedora, etc., se você vai dar um aumento ou não.
né? Mas normalmente o que a pessoa está dizendo é que ela não está sendo retribuída, ela sente que não está sendo retribuída o suficiente, ou que ela precisa de espaço para crescer. E como a gente sempre fala, a empresa, ela, e essa sendo uma dessas razões, ela precisa crescer. E mesmo que você não queira dar o aumento para o funcionário, você vai todo mês você vai dar esse aumento através do dissídio. Exatamente. Certo? Mas não é nem esse que ele está falando. Ele quer mais reconhecimento, mais espaço para crescer, mais responsabilidade. Ele quer evoluir, quer crescer na carreira. E muitas vezes é exatamente isso. Essa reclamação do salário vem atrelado do tipo, a você empresário, você tem que pensar, pô, será que esse cara não está me desafiando no bom sentido? Porque nós falamos em vários vídeos aqui. E o nosso princípio, nós temos aqueles 3 princípios universais que para nós faz sentido na consultoria, que é essa gestão do crescimento é um deles. Né? E por quê? Porque para nós, você é obrigado a crescer. Porque senão você vai ficar para trás. E se você é obrigado a crescer, você tem que crescer, você tem que fazer acontecer, você tem que prosperar, significa que também o seu funcionário tem que prosperar. Uhum. Tem que estar alinhado com você. Então, talvez uma forma de você interpretar esta reclamação de salário seja do tipo, exatamente como o MH falou. Será que não é uma oportunidade de crescimento? Será que o funcionário não está me falando, olha, existe sim uma oportunidade aqui, vamos crescer? E automaticamente vai crescer o salário dele. E outra coisa, e eu mesmo já utilizei isso, é você utilizar esse argumento, esse fundamento de que você precisa crescer para atingir um buy-in ou uma concordância de toda a equipe, de todos os seus funcionários do por que precisamos crescer. Uhum. Porque a gente sempre fala, precisa crescer, precisa crescer, precisa crescer. A comunicação, que é a tecla que você sempre bate, muitas vezes ela é bem difícil de você cascatear isso para o restante da equipe. Crescer. Aí, o que o funcionário vai pensar no nosso Brasilzão? Você vai ganhar mais. O empresário ele quer nos explorar para ele ganhar mais. Uhum. Ele quer crescer porque ele pensa que ele tem que ganhar mais e ele vai ganhar mais dinheiro nas nossas costas. Então, nós não vamos crescer. Uhum. Uhum. Né? Então, essa comunicação ela tem que ser muito, muito tranquila, muito bem dada. Transparente. Porque, primeiro, acho que a gente tem um vídeo que o título é esse, crescer é questão de sobrevivência, não é questão de ganância. Esse Temos, é o título. sim. Então, é o título. Pode procurar no nosso canal do YouTube que está lá. Crescimento, acho que é um dos melhor performou. O crescer é questão de sobrevivência, não de ganância. E aí a gente fala sobre todos os fatores pelos quais você precisa crescer. Que eu não quero entrar nisso agora, né? Sim. Então, se o funcionário está vindo assim com essa reclamação, você não vai cortar. Já precisa crescer para criar uma outra vaga. Não, isso tem que já fazer parte da cultura da empresa, essa cultura de crescimento. E para que eles também entendam que não é questão de ganância, é questão de sobrevivência. E que para que eles mesmos cresçam, a empresa precisa crescer para que eles cresçam juntos. Ainda mais se, por exemplo, o salário do teu colaborador está atrelado à comissão. Certo? Se ele não vender mais, ele não vai ganhar mais. Né? Sim. Então, o funcionário precisa entender isso também. Né? E também, por exemplo, exemplos que a gente tem também de consultoria, né? Que o salário está atrelado à comissão, mas não é só na venda, mas sim no recebimento. Porque dependendo do teu business, do teu negócio, não adianta de nada você vender se você não receber. Também. Porque nem todo business tem aquela coisa linda, maravilhosa de Pix, dinheiro ou cartão. Uhum. Tem outras formas de recebimento. Sim.
né? Dinheiro, boleto, Exatamente. Então, nota promissória. exato. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasilzão, né? Então, tem outras formas. E aí você, a partir do momento que você faz o link, ou você, a sua comissão, seu salário está atrelado à comissão, que está atrelado ao recebimento, as vendas melhoram também. Melhora que sentido? No perfil do cliente. Isso impacta. Isso impacta. Tá? Mas o assunto aqui é essa questão do eu estar reclamando do seu salário. Como fazer essa gestão? Né? E aí que a gente vem nesse ponto que você colocou tenha claro, junto com a sua equipe, né, a necessidade do crescimento. Porque se você crescer, todos crescem. Todos crescem, e se o problema é o salário cresce. Sim. Entendeu? Não é porque você vai crescer que daí você vai ter que colocar outra pessoa também para ajudar, que daí o salário vai diminuir. Não. A partir do momento que você cresce, você está crescendo no mercado. Se você está crescendo no mercado, muitas vezes, né? Quando eu digo crescer no mercado, não é vender mais para aquele mesmo cliente, é vender mais para outros clientes também. A gente tem um vídeo sobre isso também. Né? Você está prosperando. E prosperando, o teu funcionário vai estar prosperando. E o funcionário bom, ele quer trabalhar numa empresa de sucesso. Sólida, sustentável. E reconhecida. De sucesso. Na pior das hipóteses, ele vai colocar aquilo no currículo. Exatamente. Aí você quer colocar uma empresa que é de sucesso, é reconhecida, ou você quer colocar no currículo uma empresa que quebrou, que não existe mais, que ninguém sabe o nome? Exatamente. O funcionário bom, ele também vai ter essa mentalidade. Porque afinal, o ser humano por si só ele é reflexo do meio que ele vive. Se você é um empresário que você não tem isso na cabeça, esta visão de gestão, essa visão de eu ser certo com o funcionário, transparente com o funcionário, pagar o funcionário corretamente e etc., provavelmente você também não vai achar mão de obra qualificada. Fique bem tranquilo que é isso que vai acontecer. E aquele que não merece? Aí vem o gestor, né? A função gestor. Porque tem aquele que não quer mesmo. Tem aquele que não quer. E você tem que saber respeitar. E gerir de tal forma que não faça mais parte da sua empresa. Aquele que... Isso é um problema, vocês estão falando... Não, gente. Não, essa é a vida real. Claro. E aquele que pede aumento, mas ele não merece? Aí volta naquele ponto que Mesmo você... que a empresa cresça... Não. Aí volta naquele ponto que você colocou da questão da comunicação. Né? Se você tem, claro, exemplos, né, de papéis, responsabilidades, exemplos daquilo que não foi cumprido, fica fácil de você conversar. Mas existem maneiras de conversar sobre isso. Sim. No mundo corporativo, e aí eu estou falando multinacional, etc., grandes corporações, isso é um pouco mais fácil. Porque você é obrigado a ter uma reunião com o seu colaborador para a avaliação de performance. E se você, como gestor, não está preparado para essa conversa, do tipo com exemplos, você não consegue nem sentar na mesa. Não, claro. Né? Agora, para aquele empresário do dia a dia, ali, empresa pequeno, médio porte, você também tem que ter o exemplo. Sim. Porque senão você não vai conseguir se comunicar de forma clara. E aí o cara vai vir pedir um aumento para você, um salário, ele vai reclamar e ele não está nem aí. Se você não tem exemplo de quando ele não performou ou de quando ele deveria ter performado ou foi delegado uma função, uma decisão para ele não tomou, você não vai conseguir discutir no bom sentido. Você não vai conseguir conversar. Tem a questão assim que acontece muito, quando eu digo assim, não é merecedor, eu penso o seguinte: você tem muito funcionário que está desmotivado e ele contamina o ambiente ou é a massa podre, e muitas vezes é esse que vai lá pedir o aumento.
Porque ele já não tem mais o que perder. Então ele já está satisfeito, já está pensando em ir embora e ele vai dar uma última cartada e vai pedir um aumento. E aí, muitas vezes ele sabe que você não vai dar um aumento e você está dando mais razão para aquela pessoa sair. Criar um pouco mais de atrito. Sair falando mal de você, etc. Eu tendo a pensar o seguinte: treinar uma pessoa é muito caro e trabalhoso. Às vezes a pessoa leva 1 ano, 2 anos para se ambientar ali no ambiente. Então, não merecedor de um aumento, acho que é justo julgar pelo aspecto comportamental. Então, o merecedor, se você não pode, né? A gente está sempre falando assim de uma situação que você realmente não pode dar o aumento. Como tratar aquele que é merecedor e vem falar. E aí, se ele é merecedor, ele é um bom funcionário e tal, e você também, se for um bom empresário, você conseguiu colocar aquela cultura de crescimento, e a pessoa vestiu a camisa e vamos embora. Mas tem a situação, ok, você não pode, e tem o que é não merecedor, você não vai dar aumento de qualquer forma, né? Mas por que ele é não merecedor? Melhor que seja não merecedor pelo comportamental. Porque o não merecedor pelo comportamental, eu já vi isso na prática, você está assim com uma equipe engajada e você tem uma pessoa que não está ali engajada, que está indo contra a maré, Ele se isola, né? ele vai se isolar. Se é uma pessoa frustrada num monte de gente motivada, ele vai sair. Ele, ela, enfim. Né? Eu sempre digo nesse caso que a natureza cuida. A natureza cuida. Então, e eu já me vi em situações dessa também, de pessoa vem desmotivada, vem e você sabe que aquela pessoa, ela primeiro que é um problema comportamental, não está performando, mas ela até sabe, né? Às vezes você até vai substituir aquela pessoa por uma que vai performar menos, porque aquela sabe fazer o que faz. Eu poderia fazer melhor, poderia e tal, mas sabe fazer. Essa pessoa, ela vai... Então, como que você lida com aquela situação? Bom, calma, tenta engajar, tem a mesma conversa que você tem com o merecedor. E espera e veja o que acontece, porque vai chegar uma hora que essa pessoa já A natureza vai cuidar. A natureza vai cuidar. Com certeza. Né? E assim vai. Então, cara, é legal quando você está com projetos ou com empresas que você consegue conquistar esse ambiente assim, que está todo mundo alinhado e, pô, vamos crescer, esse é o objetivo, tal, não sei o quê. É engraçado como isso que você falou da natureza cuidar, como quem não pertence ali vai sair e como você vai atrair outras novas pessoas que pertencem a esse ambiente. E eu vou colocar uma outra variável aqui, que é o seguinte: você também não pode em nenhum momento tratar todos os seus funcionários de forma igual. Em que sentido que eu estou falando isso? Esse tipo de conversa que a gente está colocando aqui, de crescimento, de metas, de salário, existem formas de você falar isso, porque cada pessoa é diferente. Então, a partir do momento que você faz uma gestão de todas as pessoas da mesma forma, você está errando. Você tem que analisar o perfil, ou melhor, você tem que mapear o perfil do teu funcionário. Né? Você não vai conseguir passar o mesmo direcionamento para diferentes pessoas da mesma forma. Isso é difícil. Tá? Não é todo mundo que sabe fazer. Eu, por exemplo, sou horrível nisso. Eu olho os números aqui e tal, e aí comunico de uma forma. Por mais que eu sou engenheiro de formação, né? Mas eu tive que aprender a gestão, isso que eu estou falando, sofrendo, na prática. Eu assumi uma equipe com 23 anos de idade numa multinacional. Como que você faz isso? Eu era o mais novo da equipe. Aprendi errando. Errei bastante. Mas hoje eu aprendi. E quando erra nesses ambientes é feio, né? Porque feio, o pessoal... É feio, entendeu? Mas assim, eu tive privilégio de trabalhar com excelentes gestores que me apoiaram. Né? Porque você tem que ter muito a questão do bom senso, do jogo de cintura. E aí que você descobre que as pessoas são diferentes. Você não está falando com um robô.
Você está falando com um ser humano. E você pode passar a mesma mensagem de forma diferente. Você pode falar de salário de forma diferente. Esses exemplos que você colocou aqui do o desmotivado ou o que não quer, se você não conhecer o perfil dele, você só vai criar mais atrito. Sim. E aí você vai ser péssimo para a equipe. Porque daí os outros estão engajados e você vai passar para os outros. Né? Então, a gestão não é fácil, não é uma matemática, não é uma engenharia, não é nada. É sim você. E uma coisa que assim, que eu sempre tento trabalhar também, é não jogar nos extremos. Na vida a gente tentar jogar sempre no meio. Naquela linha do meio. Porque se você for ao extremo, pode ter certeza que em algum momento você vai errar. Né? Você vai errar. E ainda mais conversando sobre salário. Uhum. Né? A gente deu aqui inúmeras formas de você falar sobre isso. A gente tentou linkar aqui com o crescimento. Mas para você linkar com o crescimento, você também tem que saber falar, tem que saber se comunicar, tem que ter transparência. Porque se você falar sobre crescimento por si só, vem aquele outro ponto que você falou. Então você, empresário, você quer crescer e eu não ganhar nada. Né? Então, eu gosto desse tipo de assunto porque você só vai aprender com exemplos e sofrendo na prática. Né? E quando eu digo sofrendo é porque, sim, tem horas que você erra. Sim. E erra bastante. Né? E faz parte. Faz parte da vida isso. Isso é normal. Né? E cabe a você saber trabalhar com isso. Certo, MH? É isso aí. Só que antes eu quero fazer aquela pergunta. E o que isso tem a ver com a famosa frase? Duplicar as suas retiradas. Tem tudo a ver. Você vai dar a famosa resposta. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro que a gente está falando de crescimento. Então, você vai dobrar suas retiradas, você precisa crescer. O que o salário do funcionário tem a ver com isso? A gente sempre fala, a meta é ganhar dinheiro. A meta da empresa. Não é que a gente está falando, o empresário é ganancioso. Não, é porque a gente está falando, tenha um indicador para você, e esse é o indicador de sucesso do seu negócio. Que você está ganhando dinheiro e crescendo para ganhar dinheiro hoje e no futuro. Se não é para isso, alguém põe no comentário e diga um outro indicador. Mas, enfim, você abre um negócio para pagar salários. Estamos falando do empresário agora. O empresário fala, vou abrir um negócio porque meu sonho é pagar salário. Não. Não. Certo? Mas... Então, pagar salário não é o objetivo, não é a meta. Pagar mais salário, muito menos. Falando francamente, né? Muito menos. Mas funcionários motivados, funcionários engajados, funcionários alinhados, uma equipe alinhada, um ambiente bom de trabalho. Isso é um pré-requisito. Você precisa necessariamente ter isso para atingir a sua meta de ganhar dinheiro hoje e no futuro através do seu negócio. Nesse ponto, dobrar suas retiradas. E aí, dobrar suas retiradas. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Para nós é um prazer contribuir com o seu negócio, contribuir com o fazer acontecer, que eu tanto falo. Não esqueça de, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe, dividem esses vídeos com amigos, familiares, porque nós queremos alcançar muitas e muitas pessoas aí ao redor desse Brasilzão. Tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.